Eu vou trazer agora para você as características dos principais formatos de arquivos frequentemente usados em engenharia de dados. Esta não será uma lista definitiva, é claro que você vai encontrar outros formatos no mercado, mas eu vou trazer para você os formatos principais. Começando com o formato Parquet. Me acompanhe. Parquet é um formato de armazenamento colunar para armazenar grandes quantidades de dados de forma eficiente. É uma escolha popular para armazenar dados no ecossistema Hadoop, em ambiente distribuído, porque permite consultas e análises eficientes usando ferramentas como Apache Spark, Apache Hive e Impala. Eu vou fazer aqui uma analogia didática para ficar bem claro para você o conceito, ok? Imagine um data warehouse. É um banco de dados SQL no final das contas, ou pode ser um banco de dados SQL. Lá você vai ter uma ou mais tabelas. Em cada tabela, você vai ter linhas e colunas, certo? Isso existe há décadas. Pois bem, considere agora um data lake. No data lake, não tem tabela. Não existe o conceito de esquema, de organização de tabelas, como nós temos no data warehouse. O data lake é, de fato, o local para você armazenar dados. Coloca o arquivo lá dentro, depois utiliza mais tarde. É um armazenador de dados. Ok, mas eu vou jogar o dado dentro do data lake? Vou apenas distribuir o dado, coloco lá dentro e acabou? E quando eu quiser consultar? E quando eu quiser analisar? Quando eu quiser pesquisar os dados? Pois bem, pensando nisso, o formato Parquet é como se fosse a tabela que você usa no DW. No DW tem lá a tabela bonita, né? Você vai lá, consulta, etc. No Data Lake não tem o conceito, mas tem algo similar, que é, por exemplo, um arquivo que você salva no formato Parquet. Temos várias ferramentas que permitem, não é, gerar o arquivo nesse formato. E dentro de um arquivo Parquet, você não tem apenas os dados, você tem também o cabeçalho, tem metadados, tem os tipos de dados e assim por diante. Então você salva no Data Lake, por exemplo, os dados no formato Parquet. Você pode salvar em um ou mais arquivos. Quando você executa diversas operações com ferramentas do ecossistema Hadoop, várias ferramentas salvam o resultado em arquivos no formato Parquet. Exatamente porque sabem que no Data Lake você não tem organização em tabelas. Mas tudo bem, não precisa. É uma nova mentalidade, não é? Uma nova forma de você armazenar dados. Você então salva no formato Parquet o que você precisa e aí coloca no ambiente distribuído, por exemplo, criado com HDFS, com Hadoop Distributed File System, que daqui a pouquinho também nós vamos definir aqui mesmo neste capítulo. Vale a pena notar que o Parquet não é a única opção para armazenar dados de forma eficiente. Outras opções incluem Avro, ORC e Data Lake. Vou definir algumas dessas daqui a pouco ao longo dos próximos vídeos. O Parquet se popularizou bastante por uma razão que eu explico já já na sequência. Alguns casos de uso específicos para arquivos no formato Parquet, vou listar agora para você. Armazenamento de grandes quantidades de dados estruturados ou semi-estruturados. Aqui vale a pena também uma explicação para que você compreenda bem o conceito. O Parquet é um formato de Data Warehouse? Não. É um formato de Data Lake? Não. O que é o formato Parquet? É um arquivo. O que você vai fazer com esse arquivo? Aí é uma outra história. Você vai salvar o arquivo no formato Parquet aonde? Vai colocar no seu Data Lake? Vai colocar no seu Data Lake House? Vai usar apenas durante a fase de execução intermediária do pipeline de dados? O formato Parquet permite você trabalhar com grandes quantidades de dados estruturados e semi-estruturados. Consulta de dados usando ferramentas semelhantes a SQL. Outra grande vantagem, a forma como o arquivo do formato Parquet foi gerado permite que você use ferramentas, por exemplo, como o Apache Spark. Aliás, o Apache Spark usa bastante o formato Parquet. O Apache Spark, que é uma ferramenta de processamento de dados de maneira distribuída. Você pode trabalhar diretamente com arquivos no formato Parquet, assim como o Apache Hive também, que permite você trabalhar com esse tipo de arquivo. Compartilhamento de dados entre sistemas. Falamos aí no vídeo anterior sobre, talvez, a necessidade de integração, não é? Então imagine que eu tenha dois sistemas diferentes. Tem o sistema mais antigo da empresa, o legado, e um sistema mais novo que está sendo implementado. Você acha que o CIO que investiu milhares de reais ou milhões de reais no sistema legado vai jogar tudo no lixo e começar de novo?
É claro que não vai fazer isso, não é? Então ele vai ter que fazer algum tipo de integração, nem que seja durante um período de transição. Como eu vou fazer essa integração com sistemas heterogêneos, completamente diferentes? Talvez eu possa usar o formato Parquet. Gero a saída em um dos sistemas, gravo no formato Parquet e uso para ler ou carregar em outro sistema, criando mais ou menos uma linha de produção, o que é típico, não é? Quando nós criamos um pipeline de dados. E Data Warehousing. Mas como assim Data Warehousing? Abra sua mente, ok? A tecnologia está evoluindo. Data Warehouse é um conceito, não é isso? O que é Data Warehousing? É exatamente a ação. Que ação é essa? Pesquisar, analisar, buscar os dados que você precisa para realizar análises e consultas. Eu posso fazer isso com um DW tradicional, sim, perfeitamente, ou eu posso fazer com um arquivo no formato Parquet. Por isso que eu não quero que você fique preso a definições. Eu sei que no começo é dificílimo, não é? O cérebro vai sempre tentar te levar para as definições, para as comparações, é absolutamente normal. Mas não fique preso à definição. Tente orientar sua mente às soluções possíveis. Então, você tem um grande conjunto de dados. Você tem que trabalhar em um ambiente distribuído, porque não vai dar para trabalhar em uma única máquina. Daqui a pouquinho vamos definir o que é isso. Bom, no ambiente distribuído eu preciso ter performance. Eu preciso gravar os dados em um formato que me permita rápida análise e leitura dos dados. Pois bem, o formato Parquet pode ser usado para isso. Você pode gravar os dados no formato Parquet, pode fazer a consulta com ferramentas similares ao que nós faríamos com linguagem SQL, e tudo isso em um ambiente distribuído, criando um cluster de dezenas, centenas ou mesmo milhares de máquinas. Principais características de arquivos no formato Parquet. Tenho aqui para você. Ótima compressão dos dados, o que é excelente para armazenamento. Leitura seletiva, leitura somente do que realmente precisa dentro do arquivo. Suporte em diversas plataformas. Então você pode gerar o arquivo no formato Parquet, durante o pipeline de dados, por exemplo. Você pode ler e analisar com Apache Spark, pode ler e analisar com Pandas, que é um pacote da linguagem Python para manipulação de dados, entre muitas outras ferramentas. E é fácil de particionar, excelente para leitura dos dados. Se o volume de dados é muito grande, eu não vou gerar um único arquivo, não é? Então eu posso particionar esse arquivo em pedaços, em partições, e depois fazer as leituras, pesquisas, análises por partições. Não é um conceito novo, também existe há décadas lá no banco relacional, no DW, etc. E eu faço também com formato Parquet. A ferramenta de código aberto chamada Delta Lake, que hoje está aí como moda no mercado, etc., popularizada pela Databricks, usa arquivos no formato Parquet para fornecer muitos de seus recursos ao criar um Data Lakehouse, por exemplo. Quando você usa o Data Lakehouse lá na plataforma Databricks, de fato, internamente, vários recursos são fornecidos através de arquivos no formato Parquet. Vale ainda ressaltar que o formato Parquet é open source, é totalmente gratuito. Muito obrigado e até a próxima aula.